Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, bem-vindos aqui novamente para mais essa aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Estamos estudando a unidade 4, que trata da produção, e falando mais detidamente do chamado fator trabalho, chamado recurso humano. Só para lembrar, nós estamos estudando os fatores de produção, que são 3: terra, trabalho e capital, fundamentais na moderna produção capitalista. E agora estamos vendo mais detidamente cada um desses fatores. Na aula passada nós estudamos o fator terra, que são os chamados recursos naturais, e nessa nós daremos continuidade à abordagem já iniciada na aula passada do chamado fator trabalho, recurso humano, que é fornecido pelo homem. Bom, e continuando aquela abordagem a respeito do chamado fator trabalho, uma coisa muito importante da gente falar da chamada divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? Lembrando que o homem, desde seu aparecimento, de uma forma quase que instintiva, eu diria até instintiva, pratica uma tendência natural de dividir funções. Certo? Trata-se de uma atividade presente na maioria de nossos atos coletivos, todos os atos coletivos, e tem o seguinte propósito, propósito que é inegável e está presente em todos nós, que é a obtenção do máximo de proveito com o mínimo de esforço, certo? Além de contribuir para a especialização do trabalho. Então, nós sempre queremos o máximo com o mínimo. Então, nós praticamos essa tendência natural, que é instintiva até na maioria dos seres animais, que na busca pela sua sobrevivência vivem em grupos e nessa vida em comum somam esforços e, por conseguinte, dividem funções. Uma prática presente até em agrupamentos de insetos, formigas, abelhas. Certo? A divisão de funções constitui um fato natural, como consequência das diferenças, das inclinações e das aptidões dos homens. Está presente em todo o esforço de cooperação humana, principalmente no trabalho. Então, umas pessoas têm habilidade para uma determinada coisa, outras têm habilidade para outras funções, outras inclinações. Mas, independente dessas aptidões e inclinações, o homem pratica uma divisão de funções. É impossível, inviável a cada homem, isoladamente, produzir tudo bem que ele necessita. Então, o que ele faz? Ele divide funções dentro do seu agrupamento social, do seu ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho, um vai fazer uma atividade, outro vai fazer outra. Por quê? Porque com isso nós vamos ganhar em resultado. Cada um vai se especializar numa determinada atividade ou função, vai otimizar a produção, aumentando significativamente sua eficiência e sua produtividade, seu rendimento. Trata-se de uma consequência racional e lógica. Está presente não somente entre as funções dos trabalhadores, mas também em todas as etapas de qualquer atividade econômica. Mesmo entre as empresas, tem empresa só de calçado, só calçado masculino, na indústria de calçado tem a que faz a embalagem, tem que faz a costura, tem que faz a press-ponto, tem que faz a sola, certo? Cada um se especializando na produção de determinados produtos, correto? E aí, uma coisa interessante, vamos acompanhar isso, eu acho que eu já tinha comentado a respeito dessa sequência. Quanto maior divisão do trabalho, maior o nível de especialização. Então, um vai fazer uma determinada atividade, outro vai fazer outra, outro vai fazer outra, e pela troca todos vão ganhar. E com isso aumenta o nível de especialização. Aumenta o nível de especialização e o que proporciona maior produtividade, maior rendimento. Quando você aumenta a produtividade, aumenta o rendimento, você diminui os custos. Os custos diminuem. Quando os custos diminuem, os produtos ficam mais baratos, isso permite que as pessoas consumam mais, há um maior nível de consumo. E, consequentemente, se todos nós pudermos consumir mais, todos nós teremos uma melhor qualidade de vida. Se você não tiver divisão do trabalho, cada um se propor a fazer tudo o que necessita,
Ninguém vai ser especializado em nada, ninguém vai ter o rendimento vai ser muito baixo. O custo vai ser muito alto e você vai ter uma vida muito ruim. Então, tudo aquilo que contribui para a maior divisão do trabalho, aumento da especialização, contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós já tínhamos comentado isso quando nós estudamos a questão da teoria do comércio internacional, contra as barreiras protecionistas, porque toda vez que você dificulta a troca, você não permite essa divisão de funções. Agora é importante o seguinte, embora seja inegável esse aumento da produtividade proporcionado pela divisão e especialização do trabalho, que a gente está pregando aqui como sendo uma consequência natural e que melhora a vida das pessoas, a busca, é preciso lembrar que a busca desenfreada pela especialização técnica do trabalhador no regime industrial moderno culminou em muitos momentos com o emprego de técnicas puramente mecanicistas, que seguiam teorias do Taylorismo, do Fordismo, determinando muitas vezes o embrutecimento do trabalho, certo? Relegando o homem à condição de mera peça de uma engrenagem, pela repetição de operações produtivas. Isso foi algo que foi tão bem retratado no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Então, qual que era a mensagem naquela época? Todos nós sabemos que a divisão do trabalho, a especialização, aumenta o rendimento, mas isso deve ser buscado até um determinado limite. Por quê? Isso não pode fazer com que o homem seja relegado a uma máquina, uma peça de repetição. Isso não pode embrutecer o trabalho. Tão bem retratado no filme do Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que a pessoa ficava repetindo funções, e isso levava ao esgotamento físico, mental, motivacional. Então, modernamente, cada vez mais, as empresas, mesmo sabendo e mesmo buscando a divisão do trabalho como forma de aumentar a especialização, aumentar o rendimento, diminuir custos, elas buscam também racionalizar a utilização do trabalho, orientar o processo de orientação e seleção profissional, certo? Você tem especialização em determinado, tem uma aptidão, um talento melhor para desenho, você vai nessa determinada atividade. Você tem uma pessoa rápida, uma pessoa que tem uma outra aptidão, vai para outra atividade. Medidas psicotécnicas, educativas, fisiológicas, ergonométricas, certo? Processos técnicos científicos. As empresas fazem isso. Fazem isso por quê? Porque não interessa a ela um trabalhador desmotivado, um trabalhador que apresente problemas de saúde, que tenha lesões por esforço repetitivo, certo? Então, o objetivo da racionalização é cercear o elemento humano de medidas preventivas de saúde, esgotamento físico, mental. Então, a empresa quer sempre obter o máximo de rendimento do trabalhador, porém, sem prejuízo de sua saúde. Então, cada vez mais as empresas estão se conscientizando disso. Não só por uma questão de conscientização, mas de resultado final. Não interessa um trabalhador, certo, que tenha problemas motivacionais, problemas de saúde, isso não interessa. Então, muito embora muitos desses processos visem atender os interesses da empresa, ao longo dos anos, os trabalhadores foram se organizando e fazendo incorporar mecanismos de proteção ao trabalhador às suas conquistas trabalhistas, passando a fazer parte de legislação trabalhista. Entendeu? Então, é um processo de amadurecimento da evolução industrial que começou há 200 anos atrás. Nós precisamos de rendimento, precisamos de resultado, certo? Mas isso tem tudo os seus limites, e tem tudo que ser feito de forma racional, de forma inteligente, de forma a obter o máximo, certo, de rendimento,
certo? Com mínimo de dispêndio, mas também, certo? Não prejudicando a saúde, a motivação do trabalhador. Bom, outra coisa muito importante da gente tá comentando aqui e que na nossa aula síncrona, logo a seguir, nós vamos fazer essa abordagem, vamos fazer essa discussão. Essa é uma discussão que eu quero fazer com vocês, certo? Tendo a possibilidade de interagir, essa questão, essa distinção, certo? Entre duas terminologias que muitas vezes a gente mistura, certo? Que é trabalho e emprego, que são duas coisas muito diferentes. Trabalho é uma atividade, embora em diferentes sistemas, de forma autônoma, sempre esteve presente na vida do ser humano, o trabalho. Seja ele autônomo, artífice, como foi no passado por vassalagem, escravidão, o trabalho sempre esteve presente na vida do ser humano. Diferentemente do emprego. O emprego trata-se de uma relação contratual de trabalho, surgida após a Revolução Industrial, que parte de um ato de contratação, uma relação de empregabilidade entre a empresa e o trabalhador. E isso, não só o trabalho vem mudando na evolução da sociedade, como o emprego. O emprego é algo relativamente novo, o emprego é pós-revolução industrial. Trabalho sempre existiu, trabalho sempre vai existir. Emprego, nem sempre. Emprego está se modificando. Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 70, era muito comum, 70 até anos 80, uma grande empresa ter no seu quadro de trabalhadores, certo? Um advogado. Ele era empregado, ele batia cartão de manhã, entrava de manhã, batia cartão, era empregado, ele fazia parte do chamado departamento jurídico da empresa, tinha um salário. Hoje em dia as empresas não têm mais essa figura do advogado trabalhando para ela, certo? Trabalhando dentro da empresa. Mas isso não quer dizer que as empresas não estão usando o trabalho de um advogado. Hoje as empresas utilizam muito mais ainda os serviços advocatícios, mas não necessariamente através de um empregado, com a função de advogado da empresa. Tem um setor jurídico dentro da empresa. Quando você contrata um escritório para te prestar o serviço. Então, o emprego muda. O emprego muda em várias áreas, na área de desenvolvimento, de contabilidade, mas isso não quer dizer que você está deixando de ter trabalho. O que está mais em crise hoje? É o emprego. Mas trabalho sempre existiu e trabalho sempre vai existir. Autônomo, por home office, de outras formas, por contratação, terceirização, subcontratação, mas emprego, cada vez menos, ele está sofrendo uma modificação bastante grande. Mas eu quero abordar melhor essa questão com vocês na nossa aula síncrona. Bom, outra coisa que a gente precisa de estar comentando, quando a gente fala de trabalho, de emprego, essa é uma questão muito grande. Eu falo que o trabalho é o maior ato de sociabilidade da espécie humana. Nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, e fazendo relações nesse trabalho. Então, tem muitas questões que não estão presentes no nosso plano de ensino, mas que a gente pode abordar com relação a emprego, a trabalho, um assunto muito instigante, muito interessante da gente estar comentando e que vai ser muito presente também na vida de um advogado. No 5º ano vocês terão a disciplina de Direito do Trabalho, certo? É um grande ramo de atuação de um advogado, só que não basta só você conhecer a legislação, precisa entender um pouco mais essa dinâmica de trabalho e de emprego,
certo? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e que nós podemos estar aqui estendendo um pouquinho mais a nossa abordagem. Bom, certo? Muito obrigado pela atenção a essa videoaula. Dentro de instante, em nossa aula síncrona, discutiremos melhor todos esses assuntos abordados nessa videoaula, certo? Prazer estar aqui. Espero vocês. Até já.